lei que proíbe o uso de celulares por crianças e adolescentes nas salas de aula do Brasil foi sancionada pelo presidente Lula e entra em vigor em 2025. A medida busca equilibrar o uso da tecnologia em sala de aula e enfrentar questões como a dependência de dispositivos móveis e a dificuldade de concentração dos estudantes. Mas como essa resolução impactará a rotina escolar, o aprendizado dos alunos e o uso de tecnologias na educação? Como adaptar a realidade das escolas a essa mudança? Quais são as dificuldades que as instituições podem encontrar para implementar a nova lei? Para nos ajudar a entender os desafios e as oportunidades dessa nova regulamentação, o Direto ao Ponto recebe hoje o professor Eliseu Reategui, especialista em tecnologias da educação e docente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a Juliane Mergener, fique conosco. Professor Eliseu, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto. Eu quero começar pedindo para que o senhor explique para o público o que de fato diz a lei sancionada, até para que as pessoas entendam o que o texto proíbe ou não. Então, como especialista na área, eu diria que as pessoas poderiam ficar um pouco mais tranquilas, porque na lei existe, está previsto para que os celulares possam ser usados para fins pedagógicos. Então, do ponto de vista da escola, do professor, se um professor deseja usar o celular e os alunos têm um celular consigo, eles podem usar. Então, não muda muito. Essa lei, ela vem. Eu entendo que essa lei vem como uma pressão da própria sociedade. Os pais em casa sentem que seus filhos estão muito presos nos celulares, não sabem como lidar com isso, gostariam que jovens, crianças, adolescentes usassem menos os celulares e aí pensam, bom, pelo menos na escola não vão usar, já que em casa é difícil fazer esse controle, não é? E isso a gente vê no Brasil e a gente vê em outros países, né? Eu acredito que seria um pouco mais preocupante. Eu como especialista em tecnologia educacional, se fosse impedido que as crianças tivessem um celular com elas na escola, isso poderia ser preocupante, porque, do ponto de vista pedagógico, né? Por que eu digo isso? Em alguns países, como na Inglaterra, na Suécia, enfim, pelo mundo afora, a gente ouve que celulares estão sendo banidos, né? Não podem ser utilizados na escola, etc. Nesses países, digamos, nos países desenvolvidos, o que se observa é que as escolas são muito preparadas do ponto de vista tecnológico. Então, um aluno não ter um celular com ele não é muito problema, porque vai ter um tablet disponível, computador e tal. Aqui no Brasil, a gente sabe que não é assim. Em escolas públicas, muitas vezes, não existem esses equipamentos ou equipamentos suficientes, né? Eu mesmo acompanhei um projeto numa escola e no relato de uma professora, ela dizia que era uma atividade de escrita, que os alunos estavam em laboratório, mas não tinha computadores para todos, então uns 3 ou 4 alunos tiveram que trabalhar em duplas. Mas era uma atividade de escrita individual, não tinha sentido fazer em duplas. E aí, a ferramenta que os alunos usavam era uma ferramenta preparada para ser usada no celular também. E até muitos alunos preferiam usar no celular porque eles estão mais habituados a digitar no celular. Então, para eles é um parto digitar no teclado. Então, eles queriam usar o celular. A professora até não deixou, porque nessa coisa, não sei, não pode, é todo mundo no computador, não é? Bem, mas a gente vê uma situação aqui muito clara de escola que não tem os recursos disponíveis para fazer uma determinada atividade, em que o celular poderia estar ali para
auxiliar nisso, resolver um problema aqui bem tecnológico. Então, aqui num cenário brasileiro de escola pública, os celulares podem cumprir esse papel. Sem falar que existem alguns aplicativos, eu tenho um aluno meu, ex-alunos meus que terminaram o doutorado, fizeram soluções tecnológicas em que seria necessário o uso do celular para conseguir fazer, por exemplo, uma atividade em química, usando realidade aumentada, que é um determinado tipo de tecnologia, em que se precisa da câmera do celular. Então, existe uma série de aplicativos em que o celular pode entrar em cena na escola, e seria terrível se a gente não pudesse ter isso. Mas a lei não trata desse tipo de proibição. Trata simplesmente de os alunos não terem mais disponível o celular todo o tempo para poder, enfim, fazer outras coisas. Certo. E, professor, tendo em vista que essa lei ela vai começar a ser implementada já em 2025, né? Que impactos o senhor acha que essa lei vai ter no âmbito da escola, da rotina dos alunos? E também queria saber se, na sua visão, o desempenho acadêmico dos alunos também melhoraria, sendo que eles não têm o celular à disposição. Essa semana, a secretária de Educação aqui do estado, ela chegou até a mencionar numa entrevista que muitos alunos têm dificuldades cognitivas a partir de um uso excessivo de telas, e aí a gente tem aqui o celular como talvez aí um principal vilão e uma dificuldade em escrever com o próprio punho, porque essas crianças, esses adolescentes dessa geração estão muito habituados a digitar no celular e pouco a escrever com a mão. E aí também a proibição via nesse sentido, de estimulá-los a escrever mais com o próprio punho, né, a treinar mais a letra cursiva. Então, também queria saber um pouquinho do senhor a respeito, desse posicionamento. Sim. De novo, eu creio que na rotina escolar não deveria mudar muito, no sentido de que o professor estabelece na sua rotina, nas atividades que ele coloca, que ele apresenta para os alunos, não deveria haver muita mudança aqui, porque não está previsto para que, normalmente, que alguns alunos escrevam à mão, outros alunos escrevam no celular, né? Normalmente não é bem assim que ocorre. Então, mas eu tendo a acreditar que, de um modo geral, essa proibição ela venha em benefício da educação, porque é uma realidade que os alunos com o celular, os alunos estão concentrados numa atividade em ciências, e aí o celular de um aluno treme porque ele recebeu uma mensagem no WhatsApp, que é uma mensagem de, não sei, de um amigo, algumas vezes até numa sala de aula mesmo, né? Eles podem trocar mensagens entre um e outro, e evidentemente que são, é quase como assim, aquela conversa que na minha época, né, eu poderia ter com um colega, agora eles podem ter com qualquer colega da turma, não é? Então abre muito esse leque de dispersão aqui. Então, efetivamente, é um distrator que desaparece da cena, então esses alunos vão conseguir se concentrar mais. Claro que isso depende muito das políticas que já são adotadas nas escolas. Tem escolas que não deixam os alunos ficarem com o celular com eles já, né? Existem diferentes políticas aqui que a gente vê dependendo da escola. Mas, de uma maneira geral, essa lei ela vem para padronizar um pouco o que é feito, né, em todo o país e estabelecer, então, que o aluno não pode utilizar o celular em sala de aula para outras atividades que não sejam atividades delimitadas pelo professor. E, professor, na sua visão, quais vão ser os principais desafios que as escolas vão ter para implementar essa lei, né? Também parte do texto da lei diz que cada escola vai poder definir essas regras, como ficar melhor e tal. Então, como que as escolas podem fazer isso de forma que
não prejudiquem o ensino, mas também não proíbam totalmente os estudantes de levar o telefone para a escola ou de fazer o uso desse aparelho, no ambiente escolar. Eu acredito que aqui haja, sim, um problema logístico. Eu acompanhei agora também em outros países como isso tem sido feito. Então, em alguns locais, os alunos têm armários, algumas vezes a gente vê assim em séries, não é? Que os alunos nos Estados Unidos, eles chegam e colocam as suas coisas nesses armários, e aí o celular, por exemplo, fica trancado num armário todo o tempo, ou algumas vezes até em caixas bem organizadas, assim, que o aluno vem, coloca, a caixa fica guardada, né, de modo seguro, mas o aluno já não entra em sala de aula com o seu celular. Isso certamente ajuda porque o fato de eu comentava, né? O aluno está em sala de aula e o seu celular treme, ou algumas vezes esquece de colocar no silencioso, está com o celular na mochila e o celular toca. A ansiedade da pessoa é saber quem está me chamando, não é? Ah, eu vou só dar uma olhadinha, pode ser minha família, pode ser meu pai me ligando por algum assunto sério. Então, isso efetivamente pode ser um problema para a escola conseguir colocar em prática, né, o que é colocado na lei, que é o aluno não ficar mexendo no seu celular enquanto está em sala de aula. Então, aqui eu vejo um cenário assim que as escolas vão estabelecer medidas diferentes, algumas mais rígidas, não é? Outras um pouco mais flexíveis, de o aluno pode deixar o seu celular dentro da mochila, por exemplo, né? E vai haver esse tipo de problema, que alguns alunos vão acabar pegando o celular porque tocou, não é? E aí, com isso, a ideia de que pode ser importante. Existe essa ideia de que o celular também é um dispositivo de segurança para o aluno e famílias. As Uhum. pessoas usam isso. Então, eu preciso saber onde o meu filho está, eu gostaria de saber se ele está bem, não é? Então, aqui a escola também se posiciona um pouco assim, bom, certo, isso aqui ainda é um uso, né? Seria um uso adequado, só que dentro de sala de aula, com a lei, não pode ser feito. Se por acaso a família precisa entrar em contato com o aluno, existem outros meios, não é? Pode ligar para a escola, pode ligar, conseguir falar com o aluno, não precisa ser efetivamente, né, por meio do seu celular. Como era antigamente, quando não tínhamos celulares, não é? Exatamente, exatamente. Na minha época era assim também. É, é. E, professor, o senhor mencionou alguns países que já implementaram leis ou normas muito semelhantes, né? Tem algum exemplo nesse âmbito internacional, algum país que fez isso de uma forma talvez exemplar, que pudesse servir de modelo para a gente pensar a, a, a a colocação, né, dessa lei em âmbito nacional aqui da melhor forma possível? Tem algum modelo que a gente poderia se espelhar no Brasil? Eu não posso dizer que eu conheça um país que tenha implementado essa lei de modo exemplar, até porque eu diria que essas leis elas têm sido colocadas de modo semelhante ao que a escrita da lei aqui no Brasil, ou seja, o aluno pode levar o celular, o aluno não pode usar o celular em sala de aula, existe flexibilidade para que um aluno que tenha, por exemplo, necessidades educacionais especiais, que precisa do celular, do aparelho para algum tipo de atividade, isso também é possível. Então, as leis, elas são a lei em si ela é parecida e ela acaba deixando um certo espaço e flexibilidade para que as escolas implementem. E aí fica ao encargo das escolas, da direção, trabalhar com os professores para conseguir ver o melhor modo de acomodar essas diretrizes
no dia a dia de sala de aula, nesse problema de logística, né? Eu comentei sobre armários, algumas escolas podem ter esses armários, e aí vamos usá-los agora desse modo. Então, acho que aqui vai depender muito dessa infraestrutura que as escolas já têm, ou até de medidas que as escolas já tomam para... Porque as escolas já têm o seu modo de fazer com relação aos celulares, algumas mais flexíveis que outras. Creio que seja isso. E, professor, a gente também, o senhor comentou sobre ser muito difícil controlar o uso do celular no ambiente familiar, né? Muitas vezes não se tem controle de quanto tempo a criança ou adolescente fica no aparelho. O senhor teria algumas dicas, algumas sugestões de condutas que as famílias poderiam ter para ter uma melhor gestão desse tempo que as crianças e os adolescentes passam no telefone, para que esse tempo que eles passam não acabe atrapalhando outros âmbitos da vida deles, né? O âmbito social, o próprio âmbito dos estudos também. O senhor teria algumas dicas, sugestões para quem está nos ouvindo e tem filhos, crianças, adolescentes nessa faixa etária? Essa é a tua pergunta mais difícil, A Juliane, pergunta de porque US$ 1 milhão. ela é efetivamente. Bem, o que eu vejo, eu vou me colocar então num cenário assim familiar, né? Própria, uh, na minha própria família, o que eu vejo no meu entorno e como eu tendo a agir. Eu realmente acho que eu observo que o uso do celular pelos jovens, adolescentes, crianças, ele é um uso de dependência. Esses jovens, eles têm uma dependência de estar usando aqueles aplicativos, TikTok, YouTube, enfim, não é? E na maior parte do tempo, essas são atividades de lazer. Não são atividades, então eles vão passar ali meia hora, 1 hora ou mais, como um passatempo que não deixa muito para eles, não é? Eu tendo, eu tendo a convidar as pessoas a tentar tirá-los dessa, propondo alguma outra atividade, porque dizer apenas, olha, larga o celular, sem que haja ali uma proposta de alguma atividade que substitua, né, aquilo que as pessoas estão fazendo, é um pouco difícil. E sim, também ter uma conversa. Acho que isso, sim, é muito importante, de mostrar como aquela atividade, dependendo de como ela está acontecendo, ela é uma atividade que começa a ter esse lado de dependência. Ou seja, a pessoa tem essa necessidade, fica ansiosa se não tem o seu celular para verificar suas mensagens. A gente também, né? Eu também, depois de um certo tempo ali sem ver minhas mensagens no WhatsApp, o mundo foi ficando muito rápido. Parece que a gente precisa responder uma mensagem em meia hora, ou 2 horas, 3 horas. Passou um dia, a gente já escreve dizendo: puxa, peço desculpas que eu só estou te respondendo agora. Não é, puxa, mas um dia, até não é tanto tempo, não é? Mas foi tudo ficando muito rápido, a gente foi desenvolvendo, então essa também é uma dependência, né? Um tipo de dependência para a gente conseguir estar funcionando como os nossos pares, né? As pessoas funcionam de modo rápido, eu também preciso, então eu tenho que estar aqui com o meu celular todo o tempo. Mas a gente sabe se a gente consegue, possivelmente, né, se controlar melhor. Vejo, nossa, já passei aqui meia hora no celular, agora eu vou fazer outra coisa. Então, chamar a atenção dos jovens
sobre isso. É um problema. É um problema porque existem outras atividades que nos deixam com algo, né? Nos deixam com um legado. Quando eu leio um livro, eu leio Clarice Lispector, eu leio uma obra literária importante, eu saio dali com reflexões que me modificam. O tipo de reflexão que eu vou fazer depois de ver vários vídeos shorts, né? Aqueles vídeos curtos do TikTok, não, as lições, as reflexões que a gente faz sobre a vida, sobre a sociedade, etc., são muito mais, né, superficiais, não nos deixam com algo, como acontece com a leitura. Então tem que tentar conseguir fazer com que esses jovens, enfim, larguem os celulares e, né, façam outras atividades. Uma atividade física, ou, né, enfim, outras coisas. Eu falei aqui leitura porque, assim, meu papel de professor é uma das primeiras coisas que me vem em mente. E eu acho que é um pouco isso, né, professor? Ter um equilíbrio entre o tempo que se passa no telefone e o tempo que se passa fazendo outras atividades. Acho que é também importante, como o senhor falou, muitas vezes esse uso que as crianças e os adolescentes fazem do telefone. Ele é um uso que ele está atrelado ao entretenimento, à diversão, né? Não necessariamente ao aprendizado. Não que eles não possam usar o celular como uma forma de aprender ou de ampliar coisas que estão sendo aprendidas na escola, mas, em geral, essa amplitude de conhecimento ela se dá fora do celular, né? Fazendo outras atividades, como uma leitura, uma atividade física, como o senhor mencionou também. Então, talvez a chave esteja em tentar encontrar um equilíbrio entre esse uso do celular e o tempo que se passa fora dele também. Certamente, Juliane. E eu creio aqui, talvez, retornando um pouco a, a esse, digamos, ao estabelecimento agora dessa nova lei no Brasil, eu vou comentar que os estudantes hoje, muitos deles têm essa. Eu estou usando o termo dependência porque é um termo até técnico, né? Dependência em tecnologia, dependência em internet, e parece algo assim, oh, nossa, isso que ele está dizendo é grave. Mas é que existem diferentes níveis de dependência, né? Então, a gente pode estar falando de um nível muito leve, mas a pessoa fica ansiosa quando não está fazendo aquilo, daqui a pouco sente assim uma necessidade, e isso a gente já começa a dizer, olha, né, a pessoa está desenvolvendo assim uma dependência em tecnologia, internet, etc. E eu disse, voltando à lei, como ela vai ser implementada e tal, talvez esse distanciamento dos alunos do celular em sala de aula, já por um bom número de horas, colabore um pouco com essa ideia de que eles se sintam menos atrelados a esse aparelho, né? Então, eles conseguem chegar em casa e estão menos ligados a estar com o aparelho sempre na mão. E isso ajude, então, para que comecem a fazer outras coisas que não, enfim, atividades exclusivamente, né, que encontram ali no celular. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios desse podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo no seu e-mail. Basta se inscrever na nossa página. A produção, roteirização e apresentação foram realizadas por Juliane Mergener. A edição por Felipe Gerlach. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.